Olá, hoje vamos conversar sobre o mercado imobiliário. A minha convidada é uma especialista nisso, simples, autêntica, solidária, natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Idaline, Dona Maria, iniciou ainda jovem no ramo imobiliário. De lá para cá, a mãe da Márcia e do Fábio construiu um nome alicerçado em características como empreendedorismo e a dinâmica feminina para o mundo empresarial. Sócio fundadora da Virgínia Imóveis, a avó do Davi do Murilo adquiriu em plena pandemia uma franquia da Global Remax, que hoje atua em mais de 130 países. Hoje teremos uma conversa de peso com Virgínia Bernadette Gomes Martins. Virgínia Martins, bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui contigo. Cheia de histórias de Novo Hamburgo, Virgínia? Muitas histórias. A gente conversava antes de começar a gravar aqui. Virgínia é filha de Novo Hamburgo. Nascida e criada. Morava numa olaria ali na Guia Lopes. Sim, nasci. O meu pai era capataz da olaria do Valdemar Schilling. E na época ele cedeu, o seu Valdemar Schilling cedeu uma casa simples de madeira. E nessa casa eu nasci. Uma família de 7 irmãos. 7 irmãos. Eu e mais 6 irmãos. Teu pai trabalhou também na Mosman, pedreiro? Sim, ele foi mestre de obras durante 15 anos, que é um orgulho. Tenho muitas fotos da época que ele trabalhava, que a Mosman tinha muitas licitações, fazia prédios de bancos, de escolas. E ele, então, ficava às vezes mais de mês fora, comandando as equipes de trabalho da construção da Mosman. Como é que tu foi para o mercado imobiliário, hein? Foi uma história bem interessante. Eu comecei, com 16 anos, a trabalhar no escritório de contabilidade, na Galeria Central, fazendo... Contabilidade. Contabilidade, batendo nota promissória, sabe? Naquelas máquinas de... Oh. E naquela época estava em moda tu plastificar carteirinhas. E o dono do escritório, o seu Seno Kipper, tinha uma loja de rua, de térrea, né? E mais 3 salas de andar, ali no primeiro andar, onde funcionava o departamento pessoal, a contabilidade, enfim, tudo, né? E eu ficava no térreo, preenchendo as notas promissórias de quem precisava e plastificando carteirinha. Foi bem na época de um prefeito muito legal que teve aqui, o seu Miguel Schmitz. Seu Miguel Schmitz. E quando dava uma folguinha, eu corria lá para essas salas do primeiro andar para ajudar as meninas a cuidar, a fazer os trâmites do escritório e fui aprendendo. Depois de 4 meses, eu já estava chefe do departamento pessoal. Olha só, né? Que honra. Eu fiquei, ali eu tive a Fernanda, minha filha, né? A Márcia Fernanda, que uns chamam de Márcia e outros chamam de Fernanda. E foi, assim, um período muito feliz e de muito aprendizado. Eles faziam até a contabilidade do Circo Teleco. É uma história muito Diretamente bacana. ligada à história de Novo Hamburgo. Ligada à história de Novo Hamburgo. E eu vi no jornal NH uma vaga para o departamento pessoal da consultora JFC. E eu, assim, era uma pessoa tão simples que eu tive que trocar de roupa com uma colega que estava com uma roupa melhor para eu ir fazer a entrevista. E eu fui bem feliz e fui contratada, né? E fiquei durante 4 anos nessa construtora. Lá eu tive o Fábio, meu filho, né? E eles lançaram um grande empreendimento lá no Canudos, que agora não me recordo bem o nome, mas de casas, era o terreno e as casas, Jardim Alcântara, agora não me lembrei. E o Sul Brasileiro, o Banco Sul Brasileiro, que era muito em voga na época, com os financiamentos... Financiamento habitacional. Habitacional, né? E só que como eu estava assim muito entrosada com tudo, com as matrículas e com o sistema de trabalho, eu ia na obra, conhecer tudo, conhecer os clientes, eles acharam melhor eles passar meu passe para a Imobiliária Tempo, que também faz parte da minha vida, com muito orgulho, né? E ali eu fiquei durante também um período de quase 4 anos e foi assim um aprendizado, um conhecimento enorme. Até que numa determinada... Mas ali tu mudou o teu lugar no balcão.
Sim. Até então tu estava atrás, um trabalho mais burocrático, mais... Mas eu continuei com o trabalho burocrático porque eu fui ser assistente administrativa de vendas. Na Tempo? Na Tempo. Ah, Eu foi que uma fazia etapa, as uma evolução, entrevistas então. com o pessoal, funcionários brasileiros e os clientes compradores, né? Tudo isso. Não dá para dizer muito a época aí, porque vão saber que eu sou uma dinossauro. O pessoal vai fazer conta. Vai fazer conta, mas, enfim, a gente não tem como encapsular o tempo, né? Felizmente, né? E a vida me deu muita coisa boa que isso aí. as experiências de vida. Enfim, e em uma determinada época eu vi que 3 colegas estavam com vontade de começar um negócio. Eu atendi um grande empresário de Novo Hamburgo, solucionei um problema que ele teve lá dos empreendimentos e ele disse para mim, o dia que tu quiser constituir um negócio próprio, uma imobiliária, tu conta comigo. E eu fui, bati na porta dele e disse assim, agora eu quero a tua ajuda. E ele, então, me deu os imóveis para vender, todos os imóveis que ele tinha em construção. Ele me instruiu para eu fazer administração de condomínio, daí eu corri atrás para saber a forma de administrar condomínio e também comecei com uma pequena carteira de locação. Pode contar quem é? Momento Imóveis. Ah, a pessoa? A pessoa que te estimulou? Foi o seu Carlito Schwann, a quem eu devo muito. Um craque, né? Um gigante da nossa cidade, da nossa região. Ele tem, assim, um lugar na minha vida, na minha história, que eu guardo com muito carinho. É bonito poder referendar isso, poder homenagear as pessoas, né? Sim. E aí, na Momento, tu foi construir a tua empresa. Fui construir a minha empresa com três parceiros, 3 sócios. O Antônio, o Paulo e o Fernando. Ao longo do tempo, da história, 2 saíram. O primeiro saiu o Paulo, depois saiu o Antônio. E fiquei até 2007 em sociedade com o Fernando. Foi uma longa parceria. Hein? Foi uma longa parceria. A gente tinha, assim, muito entendimento, até que, de repente, nossos caminhos se voltavam para olhares diferentes, né? Sim. E foi quando, então, eu pedi a dissolução da sociedade e, em seguida, iniciei com a Virgínia Costa Imóveis. Tua marca, eu me lembro, Fernanda, acho que trabalhou a tua marca, Sim, a né? Fernanda, ela é publicitária e ela construiu a minha marca. Me lembro que foi uma revolução, era linda, é uma linda marca, enfim. Sim. E o posicionamento, né, teu, levando o teu nome à frente do negócio, né? Que precisa ter muita certeza do que está bancando ali para fazer esse movimento. E uma marca vibrante, numa energia, nas suas cores, no seu desenho. Uma linda construção de marca. Sim. Que saiu bombando, né? Saiu bombando. Porque 2007. 2007. Nós tínhamos muito pouco tempo para criar uma marca. E a Fernanda, então, como publicitária e já vendo o meu desempenho dentro do mercado imobiliário, tudo que eu já havia caminhado e conquistado, ela disse, eu acho legal colocar teu nome. E eu aceitei. Então, dali nasceu a Virgínia Imóveis. Como é que foi aquela arrancada ainda aí? Carreira solo, né? Carreira solo praticamente, né? Então, não foi assim muito fácil, porque na época o meu ex-sócio, ele tratava mais a venda, né? E eu tratava mais a administração geral da imobiliária e a locação, né? E eu teria que também construir a minha marca mais pessoal junto às construtoras e aos clientes. Mas tu já tinha uma carteira e conhecia muita gente. Sim, né? já tinha, porque eu me envolvia diretamente. Sim. Todos os contratos de compra e venda, financiamento, tudo isso era eu que fazia, que encaminhava. Inclusive, o meu grande mentor, o meu professor de contratos foi o Dr. José Flávio Bueno Fischer, que é outra pessoa que eu trago no meu coração, porque ele me ajudou muito. Ele foi, assim, um guru para mim. Até hoje eu tenho uma reverência por ele, sabe? E daí eu comecei a gastar sola de sapato e saliva para provar para as construtoras que eu, como mulher, podia, sim, tomar a frente de um departamento de vendas, né? Como é que começou? Quantas pessoas trabalhavam contigo naquele comecinho ali, Virgínia? Qual era o tamanho da tua equipe? Porque já era uma casa bem posicionada no centro da cidade. Sim. Curioso que depois muitas imobiliárias foram para perto de ti ali na volta. Exatamente, a gente foi pioneiro ali naquela região, né? Da Joaquim Nabuco, foi né? bem bacana. Não tinha os restaurantes, não tinha as imobiliárias, a gente estava mais ou menos sozinhas ali, né? E
As pessoas da locação, os funcionários da locação, todos eles ficaram comigo, né? Na venda, no setor de vendas, os corretores foram com o meu ex-sócio, que eles tinham o direito de escolher com quem que eles queriam ficar. Certo. E depois, alguns corretores que tinham saído ao longo do tempo, porque os corretores eles são parceiros, eles não são funcionários, né? Eles vendo o meu movimento e eles tendo muita empatia comigo, eles começaram a voltar e a gente começou a construir uma equipe de vendas muito bonita, né? Muito entrosada, muito verdadeira, assim, que tinha uma conexão muito boa, né? Tu já tinha antes da Virgínia, da tua imobiliária, tu já tinha essa relação social que tu tens, Sim. desde que eu conheço, participando de ações sociais, estando junto às atividades que acontecem na nossa cidade? Sim, eu fui conselheira da CI durante muito tempo. Numa ocasião, eu trabalhei, na época foi da Iris Foscarini, do marido dela, né? Do Jair. Do Jair, que era o prefeito. Eu constituí uma comissão de proprietários de imobiliária, diretores de imobiliária, que ajudava a fazer as avaliações. E como a prefeitura ela não pode nem vender, nem comprar imóvel, eles faziam permutas. Então, nós auxiliávamos na avaliação daqueles negócios, né? Então, participei muito ativamente, num período bastante grande, dessa comissão de avaliação da prefeitura. Foi muito gratificante também. O prefeito Jair que fez um belo trabalho de regularização fundiária na nossa cidade, né? Tem uma quantidade enorme de áreas que ainda são consideradas áreas verdes, né? Que as pessoas ainda não têm a sua escritura. A sua escritura. Exatamente, né? Só tem a posse, não tem a propriedade. Não tem a propriedade, né? E isso é dignidade para essas famílias que estão ali, né? que às vezes compraram. Alguns foram ocupando espaço, muitos compraram seu espaço, só não tinha regularização por N motivos. Isso. Né? E não tem problema nenhum. E ainda temos muitos desses problemas na cidade de Novo Hamburgo, né? E na volta também. Temos né? muitos problemas. E eu vejo, assim, né? Porque eu convivo muito, agora com a pandemia nem tanto, mas eu já convivi muito resolvendo assuntos que são de clientes, que eram de clientes da gente, que continuam sendo, né? Que eu tinha que ir diretamente na prefeitura para conversar com o Betinho, que é da Fazenda, enfim, porque nós temos também locação de imóveis para a prefeitura, né? Perfeito. A prefeitura é uma excelente cliente nossa, né? Então, eu vi, assim, o anseio de muitas pessoas que estavam lá pedindo para regularizar seus imóveis, né? Eu vi aquela ansiedade, aquela coisa, assim, de resolver. O secretário Betinho, que já foi secretário da Habitação, né? Que já foi secretário de Habitação. Conhece bem essa uma realidade. Uma pessoa sensacional, o Betinho, Conhece né? bem. Eu gosto muito melhor dele. mocotó da região, é ele que faz. Ele que faz, né? Não vou falar de comida daqui, porque tem uma pessoa no nosso estúdio aqui que é expert nisso. Sim. Mas o mocotó do Betinho, aliás, diga-se de passagem, que reverte todo o ganho para a nossa PAI, né? Sim. Quero conversar de Remax. Que movimento é esse? Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Virgínia Martins. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a fundadora, sócia fundadora, gestora da Virgínia, da imobiliária Virgínia, mas hoje Remax, né? A Virgínia Martins. Remax? O que é isso, Virgínia? Remax é uma empresa que foi criada nos Estados Unidos em 1973
e foi se desenvolvendo. Foi talvez um dos primeiros coworkings do mundo. E o David Liniger, ele era um funcionário do alto escalão do Exército Americano, e mais a esposa, que é advogada, né? E ele saiu das funções dele do governo americano, né, do Exército, e com a esposa resolveu criar um trabalho voltado para o mercado imobiliário. Só que ele alugou um imóvel que era muito grande e viu que o espaço era demasiado e subdividiu em 10 partes e foi alugando justamente para corretores autônomos ou para pequenas imobiliárias. E ele foi se entrosando naquele meio imobiliário e foi vendo todo o movimento que tinha e o quanto que existia de amadorismo ainda no mercado imobiliário. E ele resolveu profissionalizar de verdade e criou a Remax, que é a máxima comissão. Ou seja, o corretor, ele estando muito profissionalizado, ele pode chegar a 70% de comissão dentro de uma agência. Então, ele foi daí criando as franquias e nos Estados Unidos já domina uma grande parte, no Canadá, em Portugal, Israel tem 70% do mercado. Puxa vida. E hoje a Remax está em mais de 130 países. 130 países. Chegando a quase... Já está quase em 140 países. E ela veio para o Brasil em 2007. Começou, obviamente, em São Paulo, né? E hoje ela está presente em todos os estados brasileiros, com mais de 400 agências, e no Distrito Federal. E no Rio Grande do Sul, ela começou em 2017 para 2018, onde o Tiago Medeiros e o Túlio Marques, que são os master franqueados, né, compraram a franquia da Remax Brasil para atuar no Rio Grande do Sul. E são duas pessoas extraordinárias, de uma visão e de uma disponibilidade com as pessoas, de uma simpatia, de um conhecimento incrível. E eu conheci, então, a Remax através dos dois e fomos desenvolvendo uma conversa de quase um ano, até que, em plena pandemia, em 2020, no final de abril, eu comprei a nossa franquia. Como é que foi esse processo de conquista tua, hein? Porque eu imagino que eles tenham conversado bastante contigo. Sim, foi quase um ano, né? Então, assim, ó, até que eu já vinha, sabe, Rodrigo, um pouco insatisfeita com a falta de profissionalismo, um pouco de amadorismo dos corretores de modo geral. E aquele corretor que se destacava, porque o corretor ele é parceiro, né? Ou eles ia para um outro lugar, assim, até uma outra cidade, muita gente foi para Santa Catarina, né? Ou ele então abria a sua própria imobiliária, né? E aqueles corretores que eram mais acomodados, nós disponibilizávamos cursos, né, treinamento, mas mesmo assim eles relutavam em fazer, e aquilo me incomodava muito, porque eu via o potencial desse mercado e tudo que eu adquiri na minha vida foi através do mercado imobiliário, né? Então, quando eles me mostraram que a Remax tem uma universidade para os corretores fazerem os cursos e realmente se profissionalizarem, tem treinamentos constantes. Quando um corretor que entra jovem, não conhece muito do mercado imobiliário, entra na nossa agência, todos os meses a Remax tem um FIC, que é lá em Porto Alegre, no Cresci, no auditório do Cresci, que é a formação inicial de corretores. Aí é uma semana de imersão no mercado imobiliário. Treinamento de como tu atender um proprietário, treinamento de como tu trabalhar o teu perfil nas redes sociais, treinamento do modelo Remax em si, treinamento de como tu atender um comprador, de como tu finalizar um negócio, uma compra e venda, de como tu te posicionar como profissional. Então, realmente a Remax, ela
prepara o corretor de imóveis. Talvez essa seja a maior dificuldade, né, Virginia? Se constituir como profissional, né? Exatamente. Porque parece que a maior parte passa por ali, está corretor, não compreende isso como um espaço para construir seriamente... Uma profissão, né? Constituir uma profissão, né? E assim, ó, muita gente acha que ser corretor é saber conversar. Então, cada vez menos, não, o vendedor chato, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta, exatamente. Tem que ser né? confiança, credibilidade, coisa que se constrói estando mais tempo ali, né? Exato. E para que tu seja um excelente jornalista, tu teve que cursar uma faculdade de jornalismo, tu teve que fazer atualizações, tu teve que investir na tua carreira. Assim como um bom advogado, um médico de excelência, Perfeito. qualquer profissão. O corretor, ele não pode fazer só aquele curso do TTI, que é o Técnico em Transações Imobiliárias, que é um curso obrigatório para tu conseguir o Cresci. Ou alguns que cruzavam uma Mampituba e faziam a prova lá em Passo de Torres. Não precisamos falar disso. Aqui em Novo Hamburgo não tem ninguém assim. Não tem ninguém assim. Então, o que acontece? Mas empresas com 10, 20, 30, 40 anos, como a gente tem belos players na nossa cidade, né? E aí vamos falar um pouco do concorrência, sem precisar citar nomes. Tem muita gente muito séria trabalhando aqui. Sim. Conflitua direto com quem é picareta, com pessoas que vendiam terreno 3 vezes para o mesmo cara, tabeliões na volta que faziam escritura para isso, coisas horríveis, que graças a Deus ficaram no passado, essas coisas mais bizarras, né? Mas a responsabilidade, o compromisso de comprar num lugar sério, de gente séria, né, Virginia? Exatamente. Inclusive, no próprio Código de Defesa do Consumidor, existe artigo que o corretor ou a imobiliária é corresponsável caso uma pessoa saia lesada no negócio. Porque a pessoa vai de boa fé, acreditando que aquela documentação foi analisada pelo corretor ou pela imobiliária e que aquela imóvel que ele está comprando, que ele vai dar uma entrada ou vai fazer um financiamento, enfim, está totalmente em ordem. E se o corretor não teve o cuidado de verificar tudo, se o vendedor não tem um processo trabalhista ou coisa assim, aquela pessoa pode ser lesada. Por isso vocês têm clientes no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, mundo afora, Brasil afora, que confiam nessa credibilidade que tu, por exemplo, construiu. Exatamente, né? Eu tenho clientes no Japão que quando se faz negócio, né, tem um imóvel dele, que eu já vendi vários imóveis dele, inclusive tem uma área grande ali na RS 239, que está sob os meus cuidados. Ele só vai no consulado brasileiro lá em Nagoya com a esposa, faz uma procuração, eu já mando o modelo para ele, ele manda para mim, depois eu faço as prestações de conta para ele. Maravilha. Então, é confiança, e confiança a gente adquire com ética e com profissionalismo. Já falamos um pouquinho, bastante de ti, da trajetória da agora Remax. Conta para nós como está esse mercado nesses dias tão bagunçados quando a gente está vivendo. Também deu uma sacudida. A construção civil me parece um pouco em stand-by em algum momento, mas o mercado imobiliário em polvorosa. Sim, graças a Deus. Pessoal indo para casa, morando em casa, isso. Como é que é esse negócio? A pandemia, o Covid, ele fez uma revolução na cabeça e nos sentimentos das pessoas e na visão das pessoas. Então, muitos que tinham um apartamento, por exemplo, de 2 quartos e estavam ali meio acomodados, migraram para um de 3 quartos. Muitos que moravam também em apartamento acabaram vendo que precisavam ir para uma casa, porque as crianças estavam presas dentro de casa, muitos foram morar na praia. Então, está existindo uma migração das pessoas para outros imóveis, né? Para imóveis mais espaçosos, onde eles possam colocar o seu home office, né? O seu lugar de trabalho, porque se percebeu que dá para trabalhar de casa, né? Em muitas profissões. Então, E essa é uma tendência que deve ficar, né? Deve de ficar. Isso é uma mudança de comportamento, não é um momento, né? Total de comportamento, né? Então, existem, assim, muitos empreendimentos já que, para algum tipo de cliente, aquele cliente que está tendo o seu primeiro imóvel, que é solteiro ou que é, no máximo, um casal,
praticamente usa o seu apartamento, o seu estúdio, o seu loft só para dormir, porque fica o tempo todo fora de casa, né? Só vai à noite, sai de manhã, que nem mais lavanderia dentro do apartamento tem. Tem lavanderia coletiva no prédio. A Concisa, que nós... Que é uma coisa que a gente via lá nos Estados Unidos, nos filmes e tal, e que no Brasil nunca pegou, né? Nunca pegou, e agora está pegando, né? A concepção até do estilo da planta do apartamento está mudando, né? A Concisa está lançando um empreendimento ali, que nós estamos participando das vendas dos solares, na Coronel Travassos, que eles serão 2 torres, num terreno de 6.000 metros quadrados, com salão de festa, piscina, tudo que tem de bom, né? Que altura no Coronel? É próximo daquela sinaleira da Henneman, da João sim. Henneman, sabe? E eles, ao invés de lançar uma academia, eles estão lançando acho que a academia até tem, em vez do espaço Kids fechado, eles estão lançando um coworking, que as pessoas vão poder trabalhar dentro do seu espaço de convivência, de vida, onde está seu apartamento, com mesas. Eles vão dar completamente mobiliado, com mesa, com computadores, com Wi-Fi, tudo. Quer dizer, o cara está lá trabalhando dentro de casa e diz, hoje eu vou trabalhar fora. Ele desce e vai trabalhar Ele ali embaixo. desce e vai trabalhar no coworking. Tá bem. Entendeu? Então, assim, o mercado está se transformando de uma forma vertiginosa. E com as pessoas cada vez menos criança em casa, fica de fora o playground e entra a estação de trabalho. E entra a estação de trabalho, porque como especificamente nesse É o comportamento como um todo, né? Como um todo. Tem uma área muito grande de lazer para as crianças, e criança gosta de estar na rua, criança gosta de estar com a natureza, com os amiguinhos, no verão, usando a piscina. Então, não querem mais nem estar dentro do apartamento e nem do espaço Kids fechado, entendeu? Então, muita coisa está se modificando. E dentro do mercado imobiliário brasileiro, nós temos um cara chamado Marcos Araújo, que ele se denomina o mago imobiliário. E ele lançou um livro chamado Meu Imóvel, Meu Mundo. O livro ele é fantástico. Ele fez uma leitura do mercado, das habitações, desde quando os homens moravam nas cavernas. E as tendências são extraordinárias, as mudanças. Desde quando, há uns 10 anos atrás, tinha o cão de guarda, e esse cão deixou de ser de guarda porque hoje tem as empresas que fazem um monitoramento, não precisa mais do cão de guarda. Os cães passaram para dentro de casa, os cães fazem parte da família. Muitos clientes nossos, quando vão conhecer um imóvel, eles levam o cão junto. Para ver se o cachorrinho gosta. Se ele gosta. E tem que maravilha. ter, por exemplo, numa casa tem que ter espaço, tem que ter grama para o cãozinho. E os condomínios também, cada vez mais pet-friendly. Exatamente. Pet place. Pet place. Place. Inclusive, eu participei, sou muito grata por isso, porque eu fiz a negociação do terreno onde tem o edifício Faenza, com a Winter Construções, que era de propriedade de uma cliente minha, maravilhosa, dona Mirna Hack-Weissheimer. E como eu tinha vindo há pouco de uma viagem aos Estados Unidos, eu disse para o Harold Winter, que é o diretor da empresa, eu disse assim, coloca um pet place, porque eu vim com essa concepção de lá. Que os cãezinhos não tinham espaço nos edifícios para eles. Então não basta ser amigável o ambiente para o cãozinho, tem que ser um espaço deles agora. Tem que ser o espaço dele, cercadinho, onde eles estejam ali, onde eles façam ali o WhatsApp dele, que é cheirar, né? E que eles convivam com os amiguinhos. Então, assim, ó, as mudanças no mercado imobiliário são gigantescas. Maravilha, muito bom, bom saber, bom compartilhar um pouquinho da tua história, mas também saber desse novo momento que a gente vive. Tomara que a gente ainda tem um desafio muito grande no Brasil, que é acomodar um déficit de residências enorme que a gente tem. Né? Então tem muita coisa para fazer e evolução depois desse público para outras moradias. Né? E com digamos assim, por que o mercado está agora assim explodindo no sentido de se expandir, de estar
incrivelmente bom, né? Para as imobiliárias está sendo, estamos surfando uma onda extraordinária, porque houve uma demanda reprimida com a pandemia e agora, com a vacina e com tudo que está acontecendo, com todos os movimentos aí das pessoas começarem a ficar mais na rua e não tanto presas, elas estão começando a comprar mais imóveis, né? E os financiamentos estão aí, gente, com taxas incríveis, nunca tiveram tão baixas taxas de financiamento, né? Aproveitar, adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história. Muito obrigada, Rodrigo, me sinto muito orgulhosa de estar aqui contigo. Hoje uma conversa de peso com a gestora da Remax aqui no Novo Hamburgo, Virgínia Martins. Remax Conexão. Remax Conexão. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Até lá!